Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês, galerinha? Aqui é a professora Débora e hoje nossa aula de ciências falaremos sobre animais. E hoje falaremos sobre o peixe. Por que, tia, que nós vamos falar sobre o peixe? Porque nós estamos na semana de comemoração ao aniversário do nosso município, que se chama Guaiúba. E por incrível que pareça, existe um peixe chamado guaiúba. Vamos conhecê-lo? Vejam só como é bonitinho. Esse peixe que vocês estão vendo na imagem é o peixe guaiúba. Vamos conhecer um pouquinho dele? Mas antes de começarmos a falar do peixe guaiúba, vamos primeiro a um assunto que é de suma importância, sobre o significado do nome guaiúba. Não significa peixe, viu? O nome guaiúba possui dois significados. O primeiro, que é o mais popular, foi traduzido do Tupi-Guarani por José de Alencar, que significa por onde vêm as águas do vale. E o segundo significado designou do termo como sendo bebida da lagoa. Ambas fazem relação com o mais importante e abundante recurso natural da localidade, que é a água. Agora sim, nós vamos conhecer o peixe guaiúba. O peixe guaiúba é um peixe teleósteo. Ele é encontrado no Oceano Atlântico e chega a medir até 70 centímetros de comprimento. Dorso pardo, ventre rosado e uma faixa longitudinal amarelo-ouro com manchas irregulares acima e estrias abaixo. É uma espécie muito consumida no Nordeste do Brasil. Também é conhecido pelos nomes de caúba, ciobá mulata, guajuba, mulata, rabo aberto e saúba. Esses são outros nomes dados ao peixe guaiúba. Nesta imagem temos toda a classificação científica do peixe guaiúba. Mas agora falaremos sobre as características desse animal, do peixe. Vamos lá? Falaremos das características dos animais. Quais são essas características, tia? Os animais, eles podem ser mamíferos, aves, peixes, répteis, anfíbios e insetos. Mas hoje nós falaremos sobre os peixes. Vejamos as imagens de alguns peixes, porque são várias espécies. Vocês conhecem algum desses peixes aqui nessas imagens? Falem aí para a mamãe e para o papai. O cavalo marinho, o tubarão, o Nemo. Quem já assistiu o filme Procurando Nemo? Como é o nome do peixe Nemo? É o peixe palhaço. Temos na próxima imagem o peixe guaiúba, que nós falamos lá no início da nossa aula. Então vamos lá conhecer mais um pouco desse animal. Os peixes, eles vivem e respiram dentro da água. Respiram por guelras, nascem de ovos, têm o corpo coberto de escamas. Para nadar, possuem barbatanas, têm ossos e são animais vertebrados. Dentre as características gerais dos peixes eles são animais vertebrados aquáticos que vivem nos rios, oceanos e lagos. Aparecem em nosso planeta há milhões de anos, muito antes da espécie humana.
Atualmente existem mais de 28 mil espécies. Os peixes apresentam mandíbulas. Eles variam sua temperatura de acordo com as variações do meio em que vivem. Quanto à reprodução dos peixes, ela pode ser interna ou externa. Como vocês podem ver aí nas imagens, os peixes soltando seus óvulos, que é na reprodução externa. Quando eles não soltam os óvulos, chamamos de reprodução interna. Observem a imagem abaixo e vejam o ciclo de reprodução dos peixes. Como eu já havia falado, a reprodução dos peixes ela pode ser na fecundação interna ou externa. Eles têm o tipo de reprodução de ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. A maioria dos peixes possuem desenvolvimento direto sem fase larval. Na maioria dos peixes, essa fecundação ela é externa. Os ovos não possuem casca e, após acontecer a eclosão, liberam larvas chamadas alevinos, que nadam livremente na água. São os ovíparos. Oi, oi! Como vocês estão? Eu estou aqui tentando pescar, mas nenhum peixe morde um anzol. Bom, hoje eu vou contar tudo para vocês sobre outro grupo de animais vertebrados. Os peixes. Os peixes são animais aquáticos que podem viver em água doce ou salgada. Eles são ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. Têm barbatanas para se moverem pela água. E o corpo termina em uma cauda, que os ajuda a nadar. Como vocês podem ver, o corpo deles é cheio de escamas. Como são animais aquáticos, respiram através das brânquias. Os peixes são animais de sangue frio. E têm o esqueleto mais simples de todos os vertebrados. Vocês sabiam que tem peixes, como o salmão e a enguia, que viajam das zonas de água salgada até as zonas de água doce? Que viagem! E isto é tudo sobre os peixes. Ei, acho que eu peguei um peixe. Até mais! Então, galerinha, deu para entender um pouco sobre a vida animal dos peixes? Espero que tenham gostado da nossa aula e vamos às nossas atividades.